Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jamile e hoje eu vim aqui gravar um vídeo com um vlog pra vocês, mostrar um pouco dos meus livros e responder umas perguntinhas. Olá, me chamo Sara, sou aluna do primeiro ano e hoje eu vou estar compartilhando a tag do primeiro livro. A primeira pergunta é: qual foi o primeiro livro que desencadeou sua leitura? O meu primeiro livro foi o Diário de um Banana, que a minha irmã tinha um box de livros e aí ela me emprestou pra começar a ler. E aí eu li e gostei bastante, e aí eu comecei desse primeiro e logo em seguida eu já li todos esses. O primeiro livro que desencadeou sua leitura. O primeiro livro que desencadeou minha leitura, de primeiro mesmo, foi Gibi da Mônica. Eu lembro que quando eu comecei a ler eu tinha uns 8 anos de idade. Então, Gibi da Mônica foi onde desencadeou minha curiosidade pela leitura mais ainda. E depois, o primeiro gênero que mais, colocou um interesse em mim, uma chama dentro de mim pra mim começar a ler e não parar mais ler, foi o gênero de biografia, que foi da Anne Frank. Foi daí onde eu nunca mais parei de ler biografia. A segunda pergunta é: qual foi o primeiro livro que fez você chorar? O primeiro livro que fez eu chorar foi esse aqui. Ele é um livro muito bom da Colleen Hoover, eu gosto muito dessa autora. E esse livro fala sobre uma moça que, ela acabou sendo presa por um acidente do marido, essas coisas, enfim. É uma história muito grande, mas ela é muito boa. E ela é realmente muito sentimental, tem um plot. Tem um final muito bom, porque no final é uma coisa muito bonitinha, muito feliz. Mas durante o livro ela sofre muito e é bem difícil, mas o livro é muito, muito bom. O primeiro livro que o fez chorar, ele se chama Isabelle Princesa Guerreira. Foi um livro que eu li na Play Livros. Fala sobre uma menina, uma mãe de uma filha, que ela nasceu com um pulmão não totalmente desenvolvido. Então, ela ficou 6 meses no hospital. E nisso a mãe dela todo dia tinha uma expectativa de que ela vinha a ser curada, a melhorar do tratamento, ter transplante de pulmão. Só que nisso tudo ela acaba morrendo a criança, e foi onde me fez chorar muito, porque eu senti a tristeza da mãe e o quanto que uma mãe faz pelo filho. A próxima pergunta é: qual o primeiro livro que teve o final que você não esperava? E já juntando com a próxima pergunta, é qual o primeiro livro favorito? E esse livro aqui é com certeza o meu favorito, e ele teve um final muito, muito, muito bom. Eu recomendo muito vocês lerem, porque no final tem um plot muito bom. E aí você tem que ficar entre um dos dois lados, se você é da carta ou do manuscrito. Eu não vou contar toda a história porque é muito grande, mas é muito, muito bom. Ele tem um final que você não espera, você fica muito dividido, em quem acreditar, no que acreditar. Mas ele é muito bom, com certeza. E esse foi o primeiro livro de suspense que eu li, e com certeza é meu favorito. O primeiro livro que teve o final que você não esperava, Canção da Mona Lisa. Primeiramente, já pelo título eu já imaginava que seria algo sobre a Mona Lisa, sobre a pintura artística dela. E nisso eu descobri que não era da Canção da Mona Lisa, que aliás é esse daqui. É da autora Helena Gomes, que fala sobre um casal que eles passam por muitos desafios, onde tem uma cobra, que é a tal da Mona Lisa, que é uma cobra, uma sucuri, que quer acabar com o relacionamento dos dois e quer, de todas as formas, quer engolir o homem que, o protagonista da história. Nisso, no final, o final é inesperado, porque eles conseguem ficar juntos, conseguem ter um relacionamento, só que no final eles não ficam juntos, eles não continuam juntos perto um do outro. Então o final não foi um final bom, aquela história aquilo lá de lenda, Felizes para Sempre. Não foi. O primeiro livro favorito foi da Anne Frank também. É uma história apaixonada, eu li quase todos os livros dela, então foi onde eu me apaixonei pela biografia, e também me apaixonei pela história em fatos reais, principalmente pela história dos judeus que passaram pelas mãos nazistas. A próxima pergunta é o livro que mudou minha vida. Não tem um livro certinho ainda, mas eu diria que foi a coleção de Diário de um Banana, porque se não fosse esses livros eu não ia ter interesse em ler, eu acho. Porque no começo eu ainda era criança e tal, então eu queria ler uns livros mais divertidos. Só que agora que eu comecei a ler uns livros mais diferentes, que são mais legais, que tem uma história de verdade, entendeu? O primeiro livro
mudou muito a sua vida. Foi do Mahatma Gandhi. Minha vida é minha mensagem. Esse livro foi um livro que me fez pensar muito sobre a vida. Ele é do autor Jason King e onde retrata a história do pacifista Mahatma Gandhi. Ele, apesar de todos os seus defeitos, ele ensinou a ter paz em todas as áreas da sua vida. Sempre lutar pela paz, nunca diz e sempre dizer não à violência. Mesmo com tudo que ele fazia. Mesmo assim, ele mudou muito a minha vida, me ensinou a olhar o mundo de outra forma e principalmente sempre ter a paz dentro de você, porque essa paz é interior. A próxima pergunta é: qual foi o primeiro livro que você leu fora da sua zona de conforto? Os livros que eu li fora da minha zona de conforto foi os mangás de Nana, que é um anime muito legal, eu recomendo todo mundo assistir. E eu comecei a ler mangás agora, que é meio diferente, porque tipo, ele é com desenhos e tudo, quadrinhos, e ele se lê ao contrário, tipo, você vai abrir o livro, você não começa a ler de cá, você começa a ler ao contrário, pra cá, tudo pra lá. Então esse é um livro, né, bem diferente, e eu também gosto bastante, recomendo vocês verem também. O primeiro livro que te mostrou um novo gênero foi esse, o Diário de uma Garota Nada Popular, em Paris, onde fala sobre o dia a dia dela, tipo, como se realmente fosse um diário, porque ela fala sobre a vida dela, sobre o que acontece no dia a dia dela em Paris. Então esse foi um gênero diferente do que sou acostumada a ler outros gêneros. A última pergunta é: qual foi o livro que você leu e não gostou, ou não terminou de ler por não gostar? Eu vou falar desse livro Perdida, que é um livro brasileiro, da autora brasileira. E, assim, eu não terminei de ler, por ele ser um livro bem grande, e acabou ficando um pouco cansativo pra mim. Como eu não sou muito acostumada a ler ainda, que eu tô começando agora, ficou um pouco cansativo. Mas a história em si é muito legal, ela volta no tempo, se apaixona por um cara do passado, de antigamente, é muito legal. E eu recomendo muito vocês lerem também. Só que recomendo quem tenha mais um pouco de familiaridade com livros, e eu acho que você vai gostar. E aqui eu tenho os outros livros dessa coleção, que eram da minha irmã, mas algum dia eu pretendo terminar de ler. O primeiro livro que você não gostou, esse não tenho nenhum. Tipo, não tem nenhum livro que eu não tenha gostado. De todos que eu já li na minha vida, gostei de todos. Oi gente, eu sou a Maria Eduarda, ou Duda, a irmã da Jamile, e fui eu que apresentei os livros pra ela. A gente começou com o Diário de um Banana, que eu ganhei de aniversário, o box, com 8 livros, e aí já me apaixonei pela leitura, por ser uma leitura divertida, gostosa, e aí conforme foi passando os anos, a gente foi evoluindo para uns livros, né, mais de adolescente, coisas do tipo. Li Mil Beijos de Garoto, que eu recomendo demais, foi um livro que eu chorei muito, ele é muito bom, e aí fui pra Colin Hoover. E aí já era, né, gente, quem começa a ler Colin Hoover não para mais. Colin Hoover é muito bom. É um livro melhor do que o outro, são histórias muito boas, que prendem, com plot muito bom. Um dos livros dela com plot muito bom é Um Caso Perdido, recomendo demais. Verity, que a Jamile mostrou também, é ótimo. E agora eu comecei o da Frida, acho que é assim que fala o nome dela, que eu inclusive dei de presente pra Jamile, a empregada, já li, é muitíssimo bom. Vai virar filme, então antes de sair o filme, lê o livro que vocês vão adorar. E agora eu tô lendo um outro dela, comecei agora, que chama Nunca Minta. Então, assim, é escrita muito boa. Pra vocês que vão estar começando a ler, começa por ela ou pela Colin Hoover, se vocês gostam de suspense. O da Frida são ótimos, mas a Colin Hoover é uma história melhor que a outra. Então, é isso. E foi isso o vídeo de hoje.